O ministro levou nas reuniões ministeriais de agosto e de dezembro ou ele prevaricou? Ou o seu subordinado imediato? Essa pergunta vai ficar no ar, mas nós precisamos saber por que o governo Lula demorou desde 2024, quando o presidente do INSS já tinha as informações, para tomar uma atitude depois da operação da Polícia Federal em 2025. Quem era o presidente da República naquele ano em que 945 pessoas solicitaram exclusão de descontos de mensalidades associativas que não reconheciam, doutora Eliane? Isso janeiro de 2022, isso? Não, abril de 2022. A senhora mesmo trouxe o número. Quem era o presidente da República? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Aí a senhora trouxe outro número de abril de 2024. 19.500... Perdão, abril de 2023. 19.562 pessoas solicitaram exclusão de descontos. Bate exatamente com os números aqui. Eu pergunto à senhora, quem era o presidente da República em abril de 2023? Quem era o presidente da República em abril de 2023? Lula. 945 no Bolsonaro, 19.562 no governo Lula. Depois a senhora falou de novo em abril de 2024. E o número aqui é exatamente o mesmo que a senhora mostrou. 192 mil pessoas disseram que não reconheciam os descontos associativos. A senhora respondeu ao relator com esse número, o relator confirmou. Está tudo aqui no relatório. Quem era o presidente da República em abril de 2024, doutora Eliane? Presidente Lula. 945, menos de 1.000 na época do presidente Bolsonaro. E não estou dizendo que está certo, não. Está errado. Qualquer pessoa que não reconhece e está lá o desconto feito, está sendo prejudicada e lesada, não importa quem é o presidente da República. Agora, o estouro apresentado pelo trabalho da CGU demonstra que no governo Lula saltou de 945 pessoas, enquanto 300 reconheciam. Então, para cada uma que reconhecia, 3 não reconheciam. Saltou para 19 mil pessoas, perdão, abril você falou, a senhora falou, né? 19 mil pessoas em 2023 que não reconheciam, face a 2.400 pessoas que reconheciam. Isso quer dizer que para cada 8 pessoas que não reconheciam, uma reconhecia, ou seja, saltou a proporção de 1 para 3 para 1 para 8. E depois, em abril de 2024, uma explosão total, descontrole, roubalheira. A senhora disse que era o presidente? Lula. 192.519 beneficiários do INSS diziam não reconhecer os descontos, enquanto 6.568 diziam reconhecer. Aliás, relator, eu acho interessante esse dado, porque 6.500 diziam reconhecer, mas lembra que em 2019 eram 300. Eu não tenho dúvida que muitos acabam reconhecendo. Aqui é até uma sugestão minha de investigação. Acabam reconhecimento para se livrar da situação. Tá, talvez até eu lá autorizei, mas tira isso da minha folha. Mas olha a diferença, 192 mil contra 6.500. Isso dá uma diferença de 30 vezes. A senhora pode dizer que o ministro Vinícius Carvalho teve conhecimento desse relatório em julho de 2024? Não consigo afirmar. Eu não conversei com ele a respeito desse relatório, eu não consigo afirmar. A senhora não sabe, mas é um relatório assinado pela CGU, ou seja, sai de dentro do órgão que é de responsabilidade do ministro Vinícius Carvalho. Mas essa é a praxe, os documentos de auditoria e de fiscalização são concluídos na área técnica, encaminhados pela área técnica. Mas é público? Depois, em julho de 2024, quando houve essa comunicação ao INSS, tornou público esse relatório? O relatório estava no INSS e no Ministério da Previdência. Quem era o seu coordenador ou seu superior imediato à época? O secretário federal de Controle Interno. Como se chama? Ronald. Ronald? Balbi. Ronald? Balbi. Balbi. E ele soube desse relatório? Ele soube do envio do relatório. Ele foi comunicado, ele participou da reunião de busca conjunta. E quem está acima dele? Ele responde ao ministro. O ministro está acima dele, responde ao ministro. Então, senhor relator, como se chama mais uma vez o seu superior? Ronald? Balbi. Senhor relator, o coordenador soube. A pergunta é se levou ao ministro. Eu pergunto, sabe por que se levou ao ministro? Porque houve depois uma reunião de ministros em agosto de 2024. A senhora tem conhecimento disso? Não. E outra em dezembro de 2024. A senhora tem conhecimento? Não. Mas o ministro certamente teve conhecimento, porque ele não se é convidado como ele precisa participar, e eu imagino que tenha participado. Eu me pergunto, senhor presidente e senhor relator,
se chegou ao conhecimento do ministro por meio do seu superior esta informação para que ele compartilhasse com os demais ministros e o próprio presidente da República a roubalheira que estava acontecendo no INSS. Porque a gente precisa chegar lá, relator. Porque se o superior dela soube, ela fez tudo certinho. A servidora agiu corretamente. Informou o superior, aliás, um grupo de coordenação interno do CGU. Esse superior informou o ministro? O ministro levou nas reuniões ministeriais de agosto e de dezembro, ou ele prevaricou? Ou o seu subordinado imediato? Essa pergunta vai ficar no ar, mas nós precisamos saber por que o governo Lula demorou desde 2024, quando o presidente do INSS já tinha as informações, para tomar uma atitude depois da operação da Polícia Federal em 2025. E eu perguntei à doutora Betim se ela havia questionado a finalização daquele grupo de trabalho, que depois do escândalo, na minha opinião, deveria justamente ter se debruçado mais e não continuar suas atividades. A senhora sabe por que foi encerrado aquele grupo de trabalho? Eu tenho a documentação, eu posso pegar aqui. Nós recebemos uma comunicação formal que o grupo estava sendo encerrado e eu vou pegar, mas existe uma resolução, me parece, pelo que foi escrito no ofício do Ministério Público Federal, de dezembro de 2024, que não mais constituiria grupos de trabalho com outras instituições. E nós, então, recebemos a comunicação de que o grupo de trabalho tinha sido encerrado. Quem era o coordenador do grupo de trabalho? Só com a tolerância, Vossa Excelência, 30 segundos. Quem era o coordenador do grupo de trabalho? A procuradora Zélia Perdonar. Senhor presidente, senhor relator, eu gostaria de solicitar também a procuradora, é isso? Procuradora Zélia Perdonar. Eu acho muito importante que ela também venha a esta comissão, até para explicar o que esse grupo de trabalho fez e por que motivo, justo depois de eclodir todo o escândalo, decidiu-se por encerrar os seus trabalhos, porque era um momento justamente de continuar e fazer com que se chegasse até o fim, porque hoje quem está fazendo pelo grupo e pelo Brasil é essa CPI para investigar e punir os responsáveis do roubo dos aposentados. A senhora falou que a senhora fez uma verificação em loco, ouvindo possíveis pessoas que tiveram descontos indevidos. Em relação à Sidinap, quantas pessoas a senhora ouviu e quantas dessas pessoas declararam que não autorizaram os descontos? Eu vou pegar o relatório para poder responder. Por favor. Quantidade de descontos não autorizados da amostra 20, percentual 76,9%. Em virtude disso, qual foi o valor que eles arrecadaram nesse período todo? 576 milhões. 576 milhões. 576 milhões. Diante dessas informações que a senhora teve aí, 76% das pessoas que estavam recebendo seus descontos de forma indevida, a senhora tem conhecimento que o irmão do presidente Lula faz parte da diretoria desse sindicato? Nós tomamos conhecimento posteriormente à operação. A senhora sabe me dizer se esse sindicato mesmo foi uma das instituições que questionou o relatório da CGU? Não sei dizer. Diante da entidade estar entre as 8, mais uma vez, a senhora com a experiência que a senhora tem, a competência que a senhora tem, a senhora poderia me dizer que se a senhora tivesse o poder de decisão para colocar o ponto final nisso, a senhora teria suspendido imediatamente a ACT dessas instituições? Nós, na CGU, trazemos o resultado do nosso trabalho nos relatórios de auditoria, e o relatório de auditoria que foi produzido, o segundo deles, recomenda a suspensão da totalidade dos ACTs e que seja avaliada a pertinência, então, de não mais assinar esse tipo de acordo para o desconto em folha de pagamentos do INSS.